Sony A6000 versus Canon SL3. Afinal, qual das duas você deve usar? Qual das duas será que entrega uma imagem melhor, uma qualidade melhor? Ficou curioso? Então fica até o final do vídeo que a gente vai desvendar isso hoje. Olá pessoas, bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Cláudia Zilva, sou filmmaker e aqui a gente vai desbravar aí o mundo do audiovisual, dos equipamentos. E nesse vídeo, como eu já falei pra vocês ali no comecinho, a gente vai ver as diferenças aí principais que eu estou achando do meu uso, né, entre a Canon SL3 e a Sony A6000, que é a minha câmera mais recente. E vou trazer pra vocês aí algumas comparações de imagem que eu fiz num casamento, usando as duas câmeras. E vamos aí tirar a prova real de qual que é melhor, qual que você deve investir. E aí, Guzinho, qual você acha que... Já tem um palpite? Eu tenho palpite, mas agora eu quero saber se você vai dizer qual é a sua queridinha agora. No final do vídeo. Bom, então para começar, né, são duas câmeras aí consideradas câmeras de entrada. Então para você que está iniciando, são boas opções. Não vou dizer que uma é ruim, porque não é. As duas são legais. Obviamente eu percebi aí uma diferença em questão de qualidade, de nitidez. E a Canon, né, a SL3, ela é bem mais recente do que a Sony A6000. A Sony A6000, se não me engano, é uma das primeiras aí da linha Alpha de... Eu acho que é 2014, deixa eu confirmar. 2014, produção, confirmei produção, aqui no ponto. A produção tá um pouco lenta hoje. É que essa veio do nada, né? O ano é de 2014, a Sony Alpha 6000. Então, pra vocês aí, já temos aí quantos aninhos? Ih, muitos. 2014 pra 2026, somou 8 anos. Quê? Bom, segundo a minha produção aqui também, a Canon é de 2019. Então aí temos um gap de alguns aninhos de uma para outra. Bastante. 5 anos em câmera é uma grande diferença. Em tecnologia é um salto muito grande, muita coisa acontece. Sim. Então uma comparação rápida, né? A Sony é uma câmera mirrorless, então é uma câmera sem espelho, enquanto que a Canon é uma DSLR. Ambas são cropadas, né? Então tem um sensor cropado, não é um sensor full frame. Então as lentes vão ter aí um crop. Então esse crop é basicamente, literalmente um corte na imagem. Então ela tem como se fosse uma espécie de zoom. Numa full frame, uma lente de 16mm realmente vai ter 16mm de distância focal, enquanto que numa cropada, uma lente de 16mm vai equivaler a uma lente 24mm na full frame. Então, só para vocês terem uma noção aí rápida. As duas câmeras gravam em 60 frames, então é possível fazer um slow motion de até 40%. Né? A Canon, ela grava em 4K, até 4K, só que não grava em 4K 60 frames, só que eu particularmente não gosto da imagem 4K dela. Tá, então eu sempre gravo em 1080 porque o foco, quando você muda para 4K, é um foco diferente. Então não é um foco muito bom, a imagem fica meio gelatinosa. Tem várias pessoas que relatam esses problemas também. A Sony não faz 4K, a gente consegue até no máximo Full HD. Mas como eu na Canon uso, né, também sempre em Full HD, acaba que fica aí bom pra gente comparar uma com a outra. Questão de superaquecimento, né? Todo mundo que já pesquisou sobre câmeras da Sony já ouviram falar do overheating, ou né, superaquecimento mesmo, a câmera esquenta muito. Eu confesso que não tive problemas com isso ainda, tive medo de ter problema, porque a gente foi gravar um evento e, né, eu não sabia ainda como a câmera ia se comportar, nunca tive problemas nisso com a Canon, então, assim, não sabia como seria na Sony, né, vi algumas precauções que dava pra tomar. Basicamente o aquecimento acontece quando a bateria começa a esquentar muito e aí sobreaquece toda a câmera, só que isso pode causar até danos no cartão de memória, então assim, Deus. Perder todas as imagens que fez é complicado. Exatamente, porque qual é o problema? Quando superaquece, a câmera pode desligar sozinha. E nesse modelo de Sony, né, dizem que ela não grava a gravação, tipo, ela não salva, sabe, a gravação? Então assim, o meu medo era ela desligar e você perder a gravação que estava sendo feita. Mas eu não tive problema com isso. Uma dica que eu vi na internet que eu acho que pode ser legal aí pra você é: quando você perceber que tá sobreaquecendo,
Sobreaquecendo não, né? Superaquecendo. Superaquecendo. Superaquecendo, você abre a tampa da bateria, porque ali entra uma maior circulação de ar e vai te dar ali uns 30 minutos mais ou menos de vida útil nessa questão da temperatura. A Canon superaquece também? Nunca tive problemas. Mas ela também para de gravar durante o tempo. Também. A Canon tem um limite de gravação que, se eu não me engano, são 12 minutos. E eu nunca tive problemas de superaquecimento com ela, não. Mas também a gente não grava tudo de uma vez só, né? Não é uma intenção, assim. E os trabalhos que eu já fiz com ela não chegaram a ser eventos antes, né? Eram trabalhos um pouco mais controlados. Então, assim, ensaio, fashion film. Então, assim, você tem um tempinho ali que dá pra dar uma desligada e tudo mais. Então, facilita nesse ponto. Pra Sony também, como a gente fez evento, todo momento que eu podia desligar ela, que eu não ia gravar, eu desligava só pra dar uma esfriadinha básica e não ter problemas. Mas não tive problemas. Estabilização, muito bem lembrado, produção. Então, estabilização é um problema que, se você filma, né, na mão, com a câmera na mão, é algo que você precisa ter uma atenção, né? Porque senão a sua imagem vai ficar extremamente saculejada. Saculejada é a palavra boa. A Canon, ela tem um sensor de estabilização dentro da própria câmera, o que facilita aí pra gente gravar na mão. Uma dica, quanto maior a sua lente, né, maior o ângulo dela de distância focal, menos tremida vai aparentar estar sua imagem. Menos saculejada. Menos saculejada. Então, assim, uma lente em 50mm vai aparentar muito mais movimento, muito mais tremida do que uma lente 24, do que uma lente 16. Então, quanto mais aberto, menos vai ter essa sensação de muito tremido, muito movimento. Já a Sony, infelizmente, como esse modelo, né, é bem antiguinho, ele não tem esse sensor de estabilização dentro da câmera. Então, é um problema que a gente precisa contornar. Cláudia, como posso contornar? Produção, você sabe como contorna isso? Não. Steadicam. Essa bosta. Não, pega, já me vejo. Porque hoje em dia a gente tem, graças a Deus, muitas opções de gimbal aí por um preço razoável e não precisamos de Steadicam, porque olha, a minha experiência com o Steadicam, inclusive vou deixar aqui, eu sempre esqueço qual lado, acho que é esse aqui, esquerdo. Minha experiência com o Steadicam, que foi péssima. Assim, eu já vi pessoas que tiveram experiências incríveis, sim. A minha foi péssima, vou deixar aqui se você quiser ver o vídeo. Como contornar essa situação da Sony, que não tem estabilização e a imagem de fato fica muito mais tremida. Um movimentinho fica muito mais exacerbado nela. Você pode usar lentes que possuam estabilização ótica na própria lente, ou você pode usar um gimbal, que aí já facilita a vida. E foi esse recurso que eu utilizei. Mais uma dica, a gente filmou um casamento e, obviamente, na hora da cerimônia você quer uma coisa mais... uma serenidade, né? Aquela sensação tranquila, né? Fazer um casamento super tremido vai ficar uma coisa esquisita. Então, usei o gimbal. Já na hora da festa, quando eu já sabia que os movimentos na edição me fazem falta, eu consegui filmar na mão tranquilamente. Porque não é uma imagem estática, né? A galera dança, a galera pula. E como a galera dançou nesse evento, hein? Que chegava a me empurrar e ficava assim, tá. Me jogaram de um lado pro outro. Mas no final deu tudo certo. Então, pra essa parte de festa que precisa de fato ter movimento, gravar com ela na mão não foi um problema. Agora vamos lá, qualidade de imagem, né? Não só qualidade, como quantidade de informação na imagem. Nesse evento que a gente fez, eu fiquei com a Sony e meu assistente ficou com a Canon. Como ele não tinha muita prática com a Canon, e era uma lente muito clara, era uma 50mm 1.8, e a gente estava gravando na praia, era possível que muito fácil a imagem acabar estourando. Então ele deixou o obturador, né, bem rápido, a velocidade bem rápida, para ficar uma imagem mais fechada mesmo, mais escura, né? O diafragma ficou aberto pra gente ter o desfoque, mas a velocidade ficou bem rápida pra gente conseguir fazer esse balanço aí da exposição, então ficou mais subexposta, ficou uma imagem mais escura. Só que quando a gente foi ver depois na edição, acabou que ficou uma imagem bem mais escura do que eu gostaria. Enquanto que na Sony, como eu ainda tava ali, né, me aperfeiçoando, algumas imagens ficaram super expostas. Como também era uma lente clara, a gente teve umas partes com bastante luminosidade, e eu diria até que praticamente perdeu a informação, sabe? Quando ficava muito branco, assim. Na edição, essa foi uma diferença, assim, que eu achei bem importante, porque na Canon, a gente percebeu que não deu pra recuperar tanto essa parte de imagens escuras. Então, assim, a quantidade de informação que tinha ali naquela imagem não era suficiente pra você corrigir só na edição. Então, o ideal é que você faça a exposição certinho. Já na Sony... Vale lembrar que o correto, se você
não tá conseguindo ver filmando em praia e coisa com muito sol, é pra jogar um pouco mais pra baixo mesmo. Sim. Que você consegue salvar normalmente. Se você deixa pra cima, a luminosidade entrar mais, é que aí você perde de vez. Uma dica aí pra quem gosta de usar são ativar as zebras da câmera. E as zebras, elas te mostram exatamente quais partes estão super expostas. Aí você consegue ali balancear melhor a sua exposição, então ajuda bastante. Já na Sony, como eu falei, né, algumas partes ficaram mais super expostas, então mais claras do que deveriam, foi muito mais fácil corrigir essas imagens na edição. Então, assim, eu consegui reverter com a quantidade de informações que estava naquela imagem, eu consegui reverter e trazer ela para uma imagem mais ok. Então, Cláudia, como é que faz para corrigir isso dessa super exposição que deu aí na câmera? Bom, o ideal primeiro é que você faça a exposição correta, né, no momento da filmagem. Mas a gente sabe que às vezes acaba que a gente erra, principalmente se está um dia muito ensolarado, a gente não consegue enxergar direito o monitor e aí, né, faz essas pequenas cagadinhas. Então você vai corrigir isso aonde? Na pós, no momento da edição. E aí, então eu vou deixar aqui na descrição, porque se eu falar sobre esse assunto vai ficar um vídeo muito longo, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que tá não listado, tá? Então só quem tá me assistindo agora nesse momento, nesse vídeo, que vai ter acesso a esse link, que é onde eu falo um pouco sobre os segredinhos da edição. Então vai lá descobrir pra ver se você curte. Um ponto chatinho, né, principalmente pra quem grava aqui pro YouTube, que grava vídeos mais falados, é a questão do microfone. Geralmente o microfone das câmeras não são bons e da Sony é bem ruim mesmo, o microfone nativo, né, da câmera que eu digo. E aí a gente usa o nosso microfone externo. A questão é que na Canon eu já tinha a entrada para microfone, então eu conseguia colocar meu hold ali em cima da câmera e botar, né, o microfone direto na câmera. Na Sony não tem entrada para microfone, então isso é um ponto chato. O que eu tô fazendo agora? Eu estou gravando com a minha câmera da Sony e o microfone em cima dela, só que o microfone ele fica acoplado em um gravador. A gente tem um gravador externo para gravar áudio da mesa, né, dos eventos, por exemplo, num casamento, a gente grava os votos dos noivos, o cerimonialista e tudo isso. Então a gente tem um gravador e aí eu uso esse mesmo gravador para conectar no meu microfone e aí conseguir esse áudio aí com qualidade, né? Então isso é um ponto um pouco chatinho, porque, né, poderia vir direto na câmera, mas como é uma câmera mais antigona, temos aí essa questão de não ter essa entrada aí para microfone e muito menos para saída de áudio, né? Porque na Canon também não tem para você monitorar o áudio, só para você espetar lá no seu microfone. Mas um detalhe, né, é que, por exemplo, você tá gravando fecha filme, você vai usar a batida. Você vai colocar um som lá e dane-se o que gravou de som. Não vai usar o som externo. Exatamente. Festa. Também não, você Sim. vai botar tudo som externo. Mais pra quem grava vlog, pra quem vai gravar alguma entrevista, né, que aí realmente o microfone faz diferença. Aí eu também recomendo você, de repente, ter um microfone, um gravador, ou investir em um microfone de lapela da DJI, por exemplo, que lançou recentemente, que estamos querendo, né? Mas é um microfone que, pelos reviews que eu vi, parece ter uma qualidade muito boa, e o fato dele ser, né, sem fio, de lapela, portátil, pequenininho, parece ser incrível. Tá, agora a questão de valores, né? Vamos comparar com os preços que a gente encontra em lojas confiáveis aqui do Brasil, como Americanas, Amazon, etc. Acabei de pesquisar aqui, e a Sony A6000 na Americanas está saindo aí por volta de R$ 5.300, enquanto que a SL3 na Amazon está R$ 5.800. Então, faixa de preço bem similar. O que eu acho do preço? Caríssimo, porque eu não paguei nem perto disso nenhuma delas. Obviamente, com a alta do dólar, as coisas foram aumentando de preço. Hoje em dia, né, tudo tá mais caro. Mas você pode procurar usada. Procura em grupo do Facebook, sites de venda de enjoei, etc. Testa bem a câmera, tá? Pra você ver, né? Nunca compre sem testar a câmera. Você consegue achar por uns 3.000, 2.500, dependendo. Tem que garimpar. Mas dá pra achar, porque eu já vi outras pessoas relatando isso. Mas então, qual é a sua preferida? Pela qualidade da imagem, eu vou votar, apesar de ter usado durante muito tempo e feito vários vídeos aqui no canal sobre ela, eu vou votar na Sony como minha favorita atualmente, embora, como eu disse, a Canon eu usei por muito tempo e foi minha queridinha aí, mas pela qualidade de imagem, pela qualidade de informação que vem, quantidade de informação nas imagens, nitidez, que eu acho que é um diferencial aí da Sony, eu prefiro a Sony.
Vale dizer também que a gente viu bastante review antes de comprar, né? Uma coisa legal dela é que a gente olhando assim, a gente viu várias comparações das Sony mais caras com essa de entrada. A qualidade da imagem das duas era bem próxima. Era bem próxima. Obviamente, né? As mais atuais vão ter funções melhores e tudo mais, mas num preço muito, muito mais alto. Então, assim, não colocaria como câmera de entrada, né? Uma 7.3, uma 6.600. 30 mil não dá pra botar como câmera de entrada mesmo. A 7.3, não a 7... a 7S3 é o objetivo, né? É o final da estrada. Acho que vale a pena, sim, se você tem aí um orçamento delimitado, eu diria assim, né? Que queira investir também em outras coisas, porque a gente sabe que tudo nessa área é muito caro. Então, luz, microfone, e você quer comprar várias outras coisas. Eu acredito que seja uma boa câmera para você entrar aí no mundo da Sony, começar a juntar equipamento, cartão de memória, porque meio que tudo, assim, próprio, né? Comprar bateria, comprar lentes que você vai conseguir reaproveitar em outras câmeras, eu acredito que vale a pena sim. Ponto importante. Uma questão que nesse ponto a Sony perde para Canon, que é o quê? Monitor flipado. A SL3 tem um monitor flipado que você consegue jogar pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Tô aqui me gravando, consigo virar de frente pra mim e me ver. Na Sony eu não tenho isso. O monitor dela vira no máximo aqui o... só vira pra cima. Só vira pra cima. Então esse é um ponto negativo, que eu acho bem ruim, assim. Aí, me conta aqui nos comentários se você tem uma preferida, se você conhece as duas câmeras, o que você acha, se você gostou do review, se você concorda ou não. Bom, então é isso. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau.